Deus está presente na simplicidade da vida. Deus está presente na simplicidade da vida. Paz e graça, meu irmão e irmã, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um devocional que nós temos nesse encontro marcado às 6 da manhã todos os dias. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. Eu quero te pedir que você respire fundo agora, já no início da manhã, já se ligando nas coisas que estão para acontecer, e eu quero te convidar à fé. Esse é o meu trabalho aqui. E eu quero que a gente tenha esse momento de meditação nas Escrituras e depois oração, tá? Meditação nas Escrituras e depois oração. Eu quero também pedir que, se você puder e quiser, manda esse devocional para alguém que está precisando, tá bom? E se inscreva no canal também, deixe seu like, para que você possa sempre estar não só nos devocionais, mas nos outros assuntos que eu abordo aqui também. Eu quero te lembrar que hoje é mais uma oportunidade que Deus te dá de você enxergar o propósito dele na sua vida através das coisas mais simples. E esse é o tema do devocional de hoje. Deus está presente na simplicidade da vida. Deus está presente nas coisas aparentemente não tão grandes. Deus está presente nos detalhes, da vida. Então, o versículo que eu quero ler com você nessa manhã é 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4, onde nós lemos o seguinte: visto que tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Visto que tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Em outras palavras, tudo o que Deus fez é bom. Todas as obras de Deus são obras que devem ser louvadas porque são boas, são benéficas, são feitas com o intuito de proporcionar o florescimento humano. Entendeu? E depois ele diz: e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Ou seja, tudo que provém da fé é santificado e agrada a Deus. Inclusive, se você ler as Escrituras, você vai ver que o testemunho da Bíblia é muito claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa perspectiva, ela nos liberta de uma tentação de sempre estar fazendo coisas extraordinárias. E a gente fica viciado em coisas extraordinárias e esquecemos a rotina que Deus nos deu. Sendo que a rotina que Deus nos deu, foi Ele que deu. E Ele deu com um propósito, com um motivo. Às vezes a gente acha que só aquilo que está dentro da igreja é espiritual. Às vezes a gente tem a tendência de achar que só a pregação é de Deus, só a oração feita na igreja é de Deus, só a oração só é válida se for feita dentro do culto de oração lá na igreja. É a nossa tendência de dividir a vida entre sagrado e profano. Mas Deus não quer que nós pensemos assim. Deus não quer que nós vivamos assim. Pelo contrário, Ele quer nos dar uma experiência espiritual mais elevada, de ver Ele e ver que Ele está presente, inclusive nas coisas que a gente muitas vezes reputa como não tão importantes. Deus não está somente no louvor, na pregação, na intercessão feita no culto de oração. Deus está também quando você troca a fralda do seu filho, se for feito com fé. Deus está quando você prepara o almoço, desde que você prepare esse almoço pela fé e com fé. Deus está presente no trabalho, quando você trabalha para a glória de Deus. Deus está presente em coisas. Pense da seguinte forma: o Deus extraordinário se faz presente em coisas ordinárias. Isso aqui é extraordinário, isso aqui é profundo, é poderoso nós pensarmos dessa forma. E nós tiramos essa ideia, o fundamento, digamos assim, dessa ideia é o fato de que tudo que Deus criou é bom, inclusive as coisas naturais, as coisas físicas, as coisas ordinárias. Deus criou, se Deus criou, e se for fruto da fé, então deve ser desfrutado como algo bom. Isso é extraordinário. Por exemplo,
Jesus, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade encarnada, a divindade encarnada, ela tinha um corpo físico, Jesus tinha um corpo físico. Ele comeu, ele chorou, ele trabalhou com as próprias mãos. E se o próprio Filho de Deus viveu dessa forma, desfrutando de coisas ordinárias, então se você ler as Escrituras, você vai ver que Jesus, ele comeu peixe com seus discípulos. Jesus, ele comeu pão e tomou vinho com seus discípulos. Ele teve refeições com os publicanos e os fariseus e os seus discípulos. Jesus, ele trabalhava com a própria mão, fazendo um trabalho artesanal, que era o trabalho de carpintaria. Coisas que Deus criou e que são coisas ordinárias, e que são coisas materiais e que são coisas palpáveis. Ele comeu, chorou, trabalhou com as próprias mãos. E aí eu te pergunto, se o próprio Deus encarnado viveu dessa forma, apreciando as boas dádivas das mãos de Deus, por que muitas vezes nós aqui, eu e você, achamos que a gente deve simplesmente achar que o sagrado é só aquilo que acontece no púlpito? Não, meu querido. Sagrado também é o seu dia a dia. O seu dia a dia, em outras palavras, também é um lugar de adoração. Quando você faz tudo para a glória de Deus, e quando você faz tudo como decorrência da fé, a fé sem a qual é impossível agradar a Deus, então até uma simples tarefa se torna uma tarefa sagrada. E isso revoluciona a sua vida. Isso é extraordinário, né? Então, começar o dia pensando assim vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, não se sinta pequeno, não se sinta diminuído, não se sinta menos espiritual ou menos santo. Lembre-se que o teu trabalho, meu amigo, minha amiga, o nosso trabalho em Deus não é em vão. E ele é grande aos olhos do Senhor, se parte da premissa de glorificar a Deus e de fazer tudo como fruto da fé. Amém? Então, isso era o que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Lembrando que Deus está presente na simplicidade da vida. Esse é o tema do nosso devocional. E agora eu quero orar junto com você. Já tivemos esse momento de meditação nas Escrituras. E agora eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus. Repita essa oração junto comigo. Ou repita mentalmente ou em voz alta. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram no dia de hoje. E eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço porque o Senhor me criou. Eu te agradeço porque o Senhor me ajuda a continuar, apesar das dificuldades e limitações que enfrento. Então eu te peço que o Senhor me ajude a enxergar a tua presença nas coisas mais ordinárias da vida, na simplicidade do meu dia a dia. Me ensina, Senhor, a servir com alegria nas coisas menores do meu dia a dia, seja em casa, seja no trabalho ou em qualquer lugar onde o Senhor me colocar. Eu te peço que eu possa viver pela graça que o teu Espírito me dá, cada momento com propósito. Por favor, tira de mim e das pessoas que me rodeiam, das pessoas com quem me importo, tira de nós esse peso de achar que a nossa vida só vale se for grandiosa, na régua do mundo, no padrão do mundo, na visão do mundo. Eu te peço que o Senhor me dê ânimo, Senhor, para continuar, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque se ninguém mais estiver olhando, o Senhor está olhando. Louvado seja o teu santo nome. E me ajuda também a fazer tudo para a tua glória, do jeito que Jesus fez. Me guia hoje com o teu Espírito Santo, que eu possa viver uma vida que te agrade, que eu possa viver uma vida que traz glória para o teu nome, uma vida frutífera, que te glorifique e que seja proveniente da fé,
a fé que te agrada, a fé sem a qual é impossível te agradar. Me proteja, proteja os meus e nos livre de todo mal. Eu te peço tudo isso no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meu querido e minha querida. Respira fundo mais uma vez. Tamo junto. Vamos para mais um dia de vitória pelo nome de Jesus. Certo? Não se esqueça que tudo que você fizer, se vier da fé e for com o intuito de glorificar a Deus, isso é uma coisa grande que você deve se orgulhar. Orgulhar de fazer aquilo que é certo para a glória de Deus. Então, eu te vejo amanhã às 6 da manhã. Mande esse devocional agora já para alguém que está precisando ouvir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Valeu.